Bom dia a todos e todas, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Amém? Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre bom conhecermos pessoas que fazem parte da família de Deus. Novos irmãos e irmãs que estão lutando aí pela mesma batalha, né? Militando aí o mesmo combate que nós como cristãos temos, e principalmente num país como o nosso, a gente tem visto alguns valores se degenerando de forma tão rápida, né? É uma rapidez assim, incrível, em que nós temos visto grandes valores virando pó, virando cinza e se perdendo. Eu estava lembrando essa semana, pastor, alguns dias atrás, quando teve a parada de 7 de setembro, né? Estava lembrando quando eu era adolescente, quando eu era jovem, né? Não faz tanto tempo, uns 20 anos atrás, né? Não faz mais. Mentir é pecado, né? Década de 80, quando você ia, 7 de setembro era uma festa, né? Os pais ajeitavam as crianças, levavam todo mundo para ver a marcha militar, tinha um pouco mais de orgulho pátrio, aquela coisa toda. Tudo isso se perdeu. Interessante, como nós seres humanos temos uma capacidade tão grande de destruir, né, aquilo que Deus nos dá de bom, grandes valores, né? Os grandes valores morais de Deus, as coisas essenciais da vida, como nós seres humanos temos essa facilidade. E não é diferente quando nós olhamos para a Bíblia. Não é diferente, por quê? Porque nós temos visto o livro mais atacado em todo o mundo, não é? Sem dúvida nenhuma, nossa cultura ocidental, por mais que estão aí os críticos, aliás, esse tipo de crítica já caiu, né? O pessoal criticava muito, chamava a Idade Média de Idade das Trevas. A gente cresceu aí estudando isso e ouvindo isso no ouvido, né? Todas as aulas ouvindo essa mesma conversa. Idade Média, Idade das Trevas, Idade das Trevas, Idade das Trevas, tempo de obscurantismo, tempo de ignorância acerca de tudo, porque as pessoas baseavam tudo na Bíblia, não é? E na religião. Esse é um conceito que já caiu, né? Graças a Deus e alguns historiadores da escola de análise, que é que é uma escola de historiografia do século passado, e aí nós temos alguns, como Jacques Legoff, um historiador fantástico que faleceu, inclusive, no começo do ano, se não me engano, foi em maio desse ano que ele faleceu. E ele foi um dos historiadores que destruiu essa ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas. Ele conseguiu provar que a Idade Média foi um período de grande conhecimento, de grande informação, e o período que lançou todas as bases daquilo que depois seria a Idade Moderna, com o surgimento da ciência e de outras coisas. E ele foi um dos historiadores que fez esse favor de mudar um pouco isso, né? Criticando Michelet. Aliás, um livro que vale a pena ser lido dele é Para uma Outra Idade Média, né, do Jacques Legoff. É um livro que vale a pena, para quem gosta de história, conhecer um pouquinho mais sobre isso. Abra a sua Bíblia em João capítulo 10. Nós temos visto, principalmente do período da Revolução Francesa, 1789 até de 1799, nós temos visto o período da Revolução Francesa, e uma das ideias da Revolução Francesa era exatamente um movimento antimonárquico, anticlerical, né, contrário a tudo aquilo que era religião, tudo aquilo que era igreja, tudo aquilo que lembrava o poder dominador da época, não é? Que ainda subsistia. Estamos falando aí de alguns séculos depois da Reforma Protestante, mas ainda existia uma grande influência da Igreja Católica e do clero, né, na França, um dos países mais ateus do mundo. É incrível isso. É um país que teve muitos papas, um país que teve tanta influência religiosa positiva, mas depois da Revolução Francesa ocorreu algo muito diferente, que influenciou todo mundo. E as pessoas estamos aqui hoje, num período pós-moderno, olhando para um livro que foi encerrado há pelo menos
concluído há pelo menos 1.900 anos, um livro que levou aí a 1.600 anos, mais ou menos, para ser escrito, 40 escritores diferentes, e nós estamos aqui discutindo um pouco sobre esse livro, lendo esse livro e acreditando naquilo que nós cantamos aqui um pouco, né? Na importância da obediência a essa palavra, aquilo que nós devemos buscar, aquilo que nós devemos nos apegar como palavra de Deus. Por que que esse livro é um livro que tem tanto valor? Por que que esse livro ainda deve ser um livro relevante para a minha vida e para a sua vida, mesmo sob todos os ataques que nós temos visto? São ataques dos mais variados, né? Eu, um dia desse, estava dando uma olhada na Bíblia do Cético, é uma Bíblia que estava lá nos Estados Unidos, a Bíblia do Cético, né? Mas cada argumento tolo, que ali não era para ser Bíblia do Cético, me desculpa a expressão, era para chamar a Bíblia do burro. E me perdoem os burros, né? Me perdoem os burros. Porque tem crítica que é crítica tão absurda, tão boba, tão infantil, que eu acho curioso como pessoas se dão ao luxo, né, de escrever determinados comentários e tentar refutar algumas coisas. A grande verdade é que muitos críticos da Bíblia nunca leram a Bíblia e nunca estudaram a Bíblia. Muitos críticos da Bíblia nunca perceberam, nunca desejaram também se abrir para determinadas possibilidades. Eu falo isso, irmãos, porque eu andei um caminho contrário. Não é? Eu andei o caminho da descrença para a crença, mas o caminho de uma descrença mesmo. Durante muito tempo eu não conseguia acreditar na Bíblia como palavra de Deus. E, aliás, quando comecei a lê-la, comecei lendo esse livro, não porque achava um livro relevante, importante, não. Eu comecei a ler porque eu pensava, esse livro é um livro que, para acreditar nele, tem que faltar alguma coisa aqui dentro. Algumas coisas devem faltar aqui dentro. E aí eu comecei a ler esse livro, pesquisar esse livro, e uma das coisas que mais me impressionou na leitura da Bíblia foram as profecias. Eu já li alguns livros religiosos depois da Bíblia. Li o Alcorão, li a Bhagavad Gita, não é? Li um pouco da Tripitaka, que é o livro budista. Bhagavad Gita é o livro dos hindus. O Alcorão é o livro muçulmano. Li um pouco desses livros, frequentava, fiz muito trabalho de evangelização e pesquisa em loco nesses grupos, né? Depois que a gente se torna pastor direto na igreja, aí a gente tem que perder um pouco essas oportunidades de fazer essas pesquisas em loco e estar trabalhando mais com gente. Mas uma das coisas que eu pude perceber, e que foi o que mais me chamou a atenção na Bíblia, foram as profecias. Aliás, você não encontra profecias no Alcorão, nenhuma profecia verificável. Se você ler o Alcorão todo, é um livro de conteúdo mais ou menos equivalente àquilo que você tem no Novo Testamento. Mais ou menos o tamanho do Alcorão é isso. Mas você não espera encontrar uma leitura cronológica, porque você não encontrará, ele é uma coxa de retalhos, de lendas, de tradições, de trechos da Bíblia mal escritos, mal colocados. Então o Alcorão é um pouco estranho nesse aspecto. Frequentei também uma mesquita 3 meses, né? O pessoal, que alguém quisesse me matar, me esperava lá na porta da mesquita, toda sexta-feira, meio-dia, que eu estava por lá, na reza do meio-dia, da sexta-feira, fazendo trabalho, pesquisando um pouco sobre o islamismo. Isso me ajudou a crescer muito, a entender mais algumas questões, mas os Hare Krishnas também, você não encontra nada de profecias nos livros deles, nada, você não encontra uma profecia verificável na Gita, na Bhagavad Gita, que ele chama o Santo Cântico do Senhor. Você não encontra profecias na Tripitaka, livro budista, os 3 cestos, como eles chamam. Você simplesmente não encontra profecias verificáveis em nenhum desses livros. Foram lendo essas profecias, me dando o trabalho de parar um pouco, ler e permitir o benefício da dúvida, que Deus me tocou e me trouxe até aqui. Então, eu acho que você tem que, às vezes, estar com a mente muito aberta e tentar lutar contra um conjunto de coisas que nos empurram para uma não parcialidade dos fatos. Não é? Porque, às vezes, a gente fala, seja imparcial, seja imparcial, seja imparcial, mas não existe, de fato, ninguém totalmente imparcial sobre nada. Não é? Sobre nada. Mas, pelo menos, lutar um pouco para a gente olhar as coisas com mais sinceridade e permitir também
se dá o luxo de permitir também o benefício da dúvida. Tem coisas que nós não podemos ter certeza e que não adianta a gente construir castelo de dúvidas sobre aquilo que nós nem compreendemos. Eu falo sempre isso para a minha igreja. O ser humano, às vezes, tenta entender tantas coisas ao nosso redor, nós tentamos compreender tantas coisas na sua totalidade, quando nós não conseguimos nem compreender quem somos. Se eu perguntar quem é você, e eu te chamar aqui na frente, te der um microfone, te der 1 hora para você falar, você não vai conseguir falar quem é você. Se eu te der 2 horas também, você não vai conseguir. 3 horas também não, 4, 5. Se eu te der 24 horas, você não vai conseguir explicar quem você é. E ainda é arriscado você contar a coisa que você é, que sua mulher vai cutucar em você e vai dizer, não, você não é isso não. Coisa que você pensa que aí não é. Agora, se nós, seres humanos, com a mente e o coração tão bagunçado pelo pecado, se nós não conseguimos nem compreender a nós mesmos, será que nós podemos compreender a Bíblia na sua totalidade? Deus não poderia trazer uma revelação infinita, porque tem gente que olha para a Bíblia e pensa assim, né? Olha, eu queria... A Bíblia é um livro que eu tenho... Todas as dúvidas que eu tenho sobre Deus, eu vou encontrar nela. Não, a Bíblia não é um livro, não é um quiz, né? De perguntas e respostas daquilo que você queria saber. Não, a Bíblia é um livro onde Deus deixou informações relevantes, importantes, necessárias para a minha e a sua espiritualidade, naquilo que nós podemos ou devemos conhecer de Deus enquanto aqui estivermos. Ou como diz o sábio que escreveu o livro de Eclesiastes, enquanto estivermos debaixo do sol, que é a expressão que ele usa 29 vezes em todo o livro de Eclesiastes para designar essa frágil existência humana aqui debaixo do sol. Então nós devemos ter esse senso de pequenez, que às vezes é ofuscado por essa ideia do homem científico, né? Como nós vemos hoje. O homem da ciência, o homem que conseguiu compreender mais do mundo, mais da existência, mais das coisas que estão ao nosso redor do que qualquer outra época da humanidade. Menos. Vamos a consciência ou sem ciência, continuamos sendo seres finitos e limitados na nossa percepção e no nosso aprendizado de todas as coisas ao nosso redor. Amém? Por isso que a ciência vai e volta, e a gente pensa às vezes que é um progresso contínuo. Tem que ler alguns livros sobre como é feito ciência, não é? Thomas Kuhn que o diga, né? Escreveu lá Estrutura das Revoluções Científicas, um livro crítico, não é? De um epistemologista, um epistemólogo, que discute sobre como é feito ciência. João 10:35, Jesus dá uma palavra muito interessante. Quando ele fez questão de insinuar de uma forma muito clara que é divino, verso 34 é interessante, diz, replicou-lhes Jesus, João 10:34 em diante. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Jesus dá essa resposta no meio de uma controvérsia, quando ele expõe, de forma implícita, que é divino. E isso se torna um escândalo. Você está blasfemando. E aí Jesus cita, nada mais, nada menos, do que, quando ele disse, verso 34, eu disse, sois deuses, ele está citando o Salmo 82, que chama os juízes de Israel de deuses. Deuses, possivelmente de uma forma irônica, mostrando que mesmo na posição deles como juízes, ou deuses, ou poderosos, os poderosos, né? Porque o plural de Elohim, também não é traduzido na Bíblia só por deuses, mas também por poderosos. E aí ele cita aquele texto e diz, olha, se os juízes de Israel, que não são divinos, foram chamados de deuses, quanto mais aquele que o Pai enviou e o santificou. Mas o que chama a atenção é que ele diz,
a Escritura não pode falhar, ser quebrada, ser anulada. Tem várias traduções, várias versões diferentes sobre João 10:35. E isso nos chama a atenção por quê? Porque Jesus para Jesus, as Escrituras, elas eram inerrantes. Para Jesus, as Escrituras, elas eram autoritativas em qualquer área. Às vezes nós usamos a Bíblia somente para defender algumas posições, alguns pontos de vista que temos sobre, eu quero provar a questão da criação, eu quero provar a questão da história, eu quero comprovar algumas coisas à luz da Bíblia sobre a ciência, e nós muitas vezes desejamos apenas apresentar uma Bíblia que comprova fatos de curiosidade para as pessoas ao nosso redor. E a cada dia que passa, mesmo dentro da igreja, principalmente dentro da igreja, nós temos percebido que nós queremos demonstrar a autoridade da Bíblia sobre vários aspectos para a vida das pessoas, mas nós não temos acolhido a Bíblia como autoridade na nossa vida. Às vezes nós percebemos que na igreja nós expressamos o que temos de pior quando deveríamos expressar muito além do que temos de melhor. O pastor estava falando da questão de horário, né? Acho que essa é uma luta, independente de horário de verão, pode colocar horário de verão, de primavera, de inverno, de outono, né? Independente disso, às vezes nós percebemos, né, que na igreja as pessoas elas têm uma dificuldade muitas vezes de sair no horário para evento. Ontem eu passei nervoso já ontem lá na porta da igreja, um evento que tínhamos para ir, e aí a pessoa não vem, e aí o pastor tem que telefonar, pastor, fulano é que vai passar aí, né? Aí tome omeprazol, o pastor tem que tomar omeprazol todo dia. Tome omeprazol para o estômago dar aquela relaxada, porque senão você... E aí aparece com meia hora de atraso, e não, vamos lá e tal. Eu detesto chegar atrasado em qualquer lugar. Não estou dizendo que não chego, acidentes ocorrem, mas eu detesto chegar atrasado. Você, às vezes, não faz isso no trabalho, você não faz isso na faculdade, você não faz isso lá no estágio, você não faz isso em outros compromissos de passeio, por exemplo. E, às vezes, nós expressamos o que temos de pior na igreja, quando devemos expressar muito além o que temos de melhor. Por quê? Porque a Bíblia é esse livro. Jesus diz que essa Escritura não pode falhar, e aí nós temos algumas questões importantes que devemos compreender acerca da visão de Jesus sobre a Bíblia, não é? Jesus pegou alguns fatos bíblicos e os anunciou como fatos verídicos. Nós vivemos a era das fábulas e dos mitos bíblicos. Tudo que as pessoas não conseguem compreender, todas as histórias, todas as narrativas que não podem ser compreendidas, eles chamam de mitos. Mitos, fábulas, tiram a literalidade do texto. Eu não sei se tem algum católico aqui conosco nessa manhã, mas eu não sei o quanto você tem, ou vocês como igreja, ou alguém que possivelmente seja católico esteja conosco aqui nessa manhã. Mas esse novo Papa, o Papa Francisco, ele está batendo o recorde em negar aquilo que a Bíblia diz, com certeza. Ele está batendo um recorde. Não é? Ele pronuncia coisas que depois o Vaticano está lançando nota dizendo que não é assim. E isso não ocorreu só uma vez, isso tem ocorrido constantemente. Os ateus todos vão para o céu. Toda religião é verdadeira, uma vez que é verdadeira no coração dos homens. Toda religião é verdadeira, os ateus, todo mundo vai ser salvo no final, porque Deus é amor, o inferno é uma doutrina incompatível com a ideia de um Deus amoroso. Os mesmos argumentos que os céticos têm usado durante tantos e tantos e tantos anos, que os ateus têm usado, que os materialistas têm usado. Os mesmos argumentos, as mesmas palavras, as mesmas expressões. A diferença é que sai da boca do Papa. E aí, Adão e Eva também não são pessoas históricas reais, não passam de mito.
Há um mito da criação, e aí começa a se discutir se a criação de Adão e Eva de fato é um mito, então, e a queda? Será que também não é? É um mito para explicar o quê? Como chegamos até aqui? É interessante que Jesus, lá em Mateus capítulo 19, principalmente no verso 5, ele menciona a ideia de que Adão e Eva eram figuras históricas reais. Figuras históricas reais. Não é? Quando ele anuncia que... Vamos lá dar uma olhadinha. E quando ele fala da questão do divórcio, ele cita o texto de Gênesis. Eu disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que o que já não são mais dois, porém uma só carne, porquanto o que Deus ajuntou, não o separem o homem. Então ele deixa bem claro que o propósito de Deus, expresso naquele texto, era de fato uma verdade absoluta. Pense bem sobre isso. Jesus disse que a Escritura não pode falhar. Pastor, mas nós sabemos que até meados de 1454, quando foi construído, criado, né, a prensa móvel, e aí começou a se produzir livros em larga escala, livros até o século XV, eles eram escritos totalmente à mão. Para nós, isso é extremamente esquisito, estranho. Peraí, como é que se escrevia um livro todo à mão? Não é? Como é que... Isso para nós é inconcebível. Então, consegue entender isso. Mas todas as grandes obras da antiguidade foram escritas à mão. Todas. A Ilíada de Homero, as Guerras Gálicas de César, o que você imaginar, a Gita foi escrita à mão, qualquer obra que você imaginar no mundo, a Bíblia foi escrita à mão. E algumas pessoas, às vezes, dizem, olha, mas será que eu posso acreditar nesse livro? Porque nós não temos o original dele. Eu lembro uma vez, eu fui participar de um programa de TV, isso há alguns anos atrás, acho que já foi uns 10 anos atrás ou mais. A igreja renascer em Cristo. E era uma época de Natal, um período de dezembro, e aí eu tinha sido convidado para explicar algumas coisas sobre a origem de alguns emblemas natalinos e tal, participar de uma mesa de discussão sobre isso. Enquanto ali estava, antes de entrar no estúdio, uma pessoa chegou e disse, pastor Paulo, daqui a 5 minutos o senhor vai ser chamado, tá ok? Então o senhor vai entrar por essa porta aqui, tudo bem. Quando ela me chamou de pastor, uma jovem estava sentada do lado, uma advogada, e ela estava ali para dar orientação sobre Código de Defesa do Consumidor. Então, quando ela ouviu a pessoa me chamando de pastor, ela rapidamente se levantou de onde estava e sentou do meu lado. Ela olhou para mim e falou assim, o senhor é pastor? Eu disse, sou. Ela olhou e disse, me responda uma coisa. O senhor poderia me tirar uma dúvida? Digo, se eu puder, fala a tua dúvida. Fala que eu tentarei te responder. Ela disse, como é que o senhor consegue acreditar num livro que não existe o original? O original nós chamamos de autógrafos, né? É assim que é o termo técnico, os autógrafos. E ela falou, como o senhor consegue acreditar num livro cujo autógrafo não é conhecido? Não temos o original de nenhum livro da Bíblia. Eu olhei para ela e falei, se você conseguir continuar nesse pensamento, se você de fato acredita no questionamento que você está me fazendo sobre a Bíblia, você vai destruir toda a base da cultura ocidental. Toda a base. Ninguém não tem o original da Ilíada de Homero, nós não temos o original da República de Platão, nós não temos o original das Guerras Gálicas de César,
História Judaica, ou das Guerras Judaicas, de Flávio Josefo, e nós não temos o original de nenhuma obra de Sêneca e de nenhum dos escritores da Antiguidade. Se nós não temos o autógrafo de nenhuma dessas obras, deveríamos rejeitá-las todas, se elas formaram toda a nossa cultura, a base da nossa cultura ocidental. Pastor, mas o fato de não termos não é perigoso? Não. Seria perigoso se nós não tivéssemos só o da Bíblia. Íamos dizer assim, está vendo? Pegaram da Bíblia, os originais da Bíblia, e ocultaram, destruíram, acabaram. Mas, das outras obras, nós temos. Pessoal, esses livros eram escritos, ou foram escritos, principalmente em material muito frágil. Papiro, a princípio, que era muito mais barato do que um pergaminho, por exemplo. Você pode perceber que a vasta maioria do material que foi descoberto em Israel, né, na década de 40, 1947, quando foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, a vasta maioria daquele material foi descoberto, os mais resistentes estavam todos em pergaminho. O que estava em papiro, pedaços fragmentados que, para ser reconstruídos e montados, causa um trabalho para os paleógrafos e para os especialistas nessa área. Por quê? Porque todo o material usado na antiguidade era um material que não era de longa duração. Aliás, é impossível para nós, hoje, com a tecnologia que nós temos, é impossível perder a informação de qualquer livro. Daqui a 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Se nós chegássemos até lá, se chegássemos até lá, nós não teríamos problema nenhum de manter toda a informação que nós temos. Mas naquela época, não havia essa condição. Agora, nós temos também um livro mais copiado do planeta. E isso é uma grande vantagem. Temos o livro mais copiado do planeta, pessoal. Então, a Bíblia, o que mais próximo dele chega é a Ilíada de Homero, com um pouco mais de 600 cópias. Mas só o Novo Testamento são mais de 5.700 cópias em língua grega. Não estamos falando de latim, cópita ou outras línguas que foram vastamente usadas para a tradução de outros textos. Nem esses textos nós estamos falando. Porque se nós fôssemos usar, aí vai para uma cifra de mais de 20.000 cópias, e é o livro mais copiado. E quanto mais se copia um livro e se o divulga, mais possibilidade nós temos de verificar a autenticidade ou a qualidade das cópias. Deu para entender isso? Quanto mais se copia, se espalha um texto, mais condição eu tenho de se avaliar e comparar os textos. E é por isso que todo mundo, pessoal, lá na década de 80 já discutiam isso. Olha, os manuscritos do Mar Morto vão ser todos traduzidos em breve. Os eruditos vão traduzi-los todos, e aí vai acabar com esse negócio de acreditar que a Bíblia é um livro respeitável. Caíram do cavalo. Por que caíram do cavalo? Porque eles se depararam com um texto de pureza de cópia exageradamente fantástico. Eu vou dar um exemplo para você. Antes de serem encontrados esses materiais, aqui alguns irmãos com certeza já estiveram em Israel. Quem aqui já foi no Museu do Livro em Israel? Museu do Livro, levanta a mão, quem já foi? Ok. Museu do Livro, é uma viagem que você tem que fazer na sua vida, não é igual muçulmano, né, que uma vez tem que ir lá na Arábia Saudita, não é isso. Mas é uma viagem que nos ajuda até a compreender muitas coisas da Bíblia, entender um pouco muitos desses aspectos. E lá, em Jerusalém, tem um museu, o livro, o Museu do Livro, que é um museu onde tem alguns fragmentos, e lá tem o livro de Isaías, cópia do livro de Isaías, encontrado dentro daquele período dos manuscritos do Mar Morto. E aquela é a cópia mais antiga que nós temos e mais completa de um livro particular, datado de cerca de 200 a.C. Só que a cópia mais recente que nós tínhamos antes daquela
era uma de Isaías do ano mais ou menos 700 depois de Cristo. Então, nós tínhamos uma cópia muito defasada de distanciamento. Então, eles falavam, olha, como é que pode? Será que Isaías, que viveu 700 anos de Cristo, será que esse livro não foi distorcido, reescrito, refeito, rabiscado e amassado e jogado lá de lado? Depois eles perceberam que, quando pegaram um livro, e esse livro, graças a Deus, foi encontrado completo. Ele é um dos raros livros completos dentro dos fragmentos que foram encontrados. E aí, quando eles pegaram aquele livro e foram analisar, avaliar, traduzir, eles se depararam com uma cópia que se harmonizava muito com aquilo que eles tinham de um período bem posterior. 900 anos de diferença entre um e outro, e outra cópia, não havia nenhuma mudança que criasse alguma especulação ou que desaprovasse a veracidade da palavra. Eu, particularmente, irmãos, sei, e quando você estuda sobre esse assunto, você percebe que existe sim. Pastor, mas as cópias chegaram a 100%? Às vezes, quando eu estudava no seminário, o professor de teologia dizia, olha, esse é um assunto que a gente não deve discutir na igreja. Não se discute na igreja sobre erros de textos dos copistas. E eu ouvi isso em 94. E aí, anos depois, eu saí do escritório ali na Avenida Ipiranga, e descendo tinha uma banca de revista, e eu me deparei com uma revista Galileu, e na capa tinha uma matéria estampada sobre a Bíblia, uma matéria sobre um escritor que diz que foi cristão, mas quando você vê o que ele fala sobre que tipo de cristianismo ele acreditava, quando ele se dizia cristão, você vê que não era nada. O Bart Ehrman, que aparece às vezes no History Channel, e quando se discute sobre Bíblia, ele aparece lá dando as opiniões dele. Não crê na Bíblia, ele se autodenomina um agnóstico. E na capa dessa revista da Galileu estava o que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. Esse título é o mesmo título do livro do Bart Ehrman. Mesmo título. Peguei a revista, fui lá, comprei o livro, li as duas. Eu acho que o jornalista que escreveu a revista não leu o livro até o final. Ele deve ter lido ou a introdução, ou somente uma sinopse atrás, mas ele não leu o livro até o final, porque algumas coisas que ele afirmava não eram afirmadas na matéria. Mas muitas pessoas estão mais dispostas a terem certezas do que terem verdades. A humanidade sempre andou assim, sempre andará até a consumação dos séculos. As pessoas querem mais ter certezas. Elas estão mais dispostas a buscarem certeza. Olha, eu não acredito em tal coisa, então eu vou buscar bases que comprovem que eu estou certo e não crer naquilo, do que dizer assim, olha, eu não acredito em tal coisa, mas eu vou fazer um pouquinho, como dizia lá o René Descartes, usar a dúvida metódica. Chegar para estudar algo com dúvidas e lançar essas dúvidas sobre o tema estudado e avaliar até onde esses fatos te conduzirão. Muitas pessoas não estão dispostas a fazer isso. Então, essa alta crítica da Bíblia passa muito por isso. Jesus, ele abraça a ideia da criação. Você, quando tem no Evangelho de Lucas, você vê quando nós, deixa eu só mostrar aqui esse texto para vocês. Quando nós pegamos o Evangelho de Lucas, e logo no começo, do Evangelho, você vai ver os dois evangelhos que trazem uma lista, ou uma genealogia de Cristo. Não é? E quando você começa a fazer essa leitura, você percebe algo
muito, muito, muito interessante. Deixa eu só mostrar aqui. Quando você tem duas genealogias. A genealogia de Mateus é uma genealogia que procura apresentar Jesus como o rei. Então, é uma genealogia que apresenta isso, Jesus como Messias. Genealogia de Lucas é uma genealogia que vai de forma decrescente até chegar no início. E aí mencionam quem? Adão. Deus, Adão, filho de Deus. Isso é curioso. Se colocar dentro de uma genealogia, totalmente, capítulo aí 3 de Lucas, né? E ele no verso 23 começa citando. Mas no verso 38 do capítulo 3, que é a genealogia, diz: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. É interessante, agora pensa nisso. Uma genealogia, ela servia para quê entre os judeus? A finalidade da genealogia é mostrar algumas coisas, entre elas, demonstrar que havia uma ascendência daquela pessoa e identificar através daquela ascendência algumas coisas, entre as quais se ele poderia ser ou não sacerdote. Mas também demonstrar para essa pessoa, dentro dessa ascendência, se ele, a pureza dele como judeu, dentro da sua comunidade, de que linhagem ele era, de quem ele era filho. E nós não temos genealogias mitológicas. As genealogias, tanto de Mateus quanto de Lucas, são genealogias que mencionam pessoas reais, gente como a gente, reis, outras pessoas, e ele vai mencionando. Quando chega no final, ele diz: Cainã de Enos, Enos de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. A minha pergunta é: se Adão não existiu como uma pessoa real, se ele foi apenas um mito, por que Lucas, escrevendo um evangelho para o mundo greco-romano, que o evangelho de Lucas foi escrito para ser usado como instrumento de evangelização no mundo greco-romano, lembre-se, Lucas era associado com quem? Paulo, o apóstolo. E esse evangelho de Lucas foi escrito exatamente para ser usado nessa pregação fora do chamado Israel. Eu não gosto muito do termo palestino, né? Chamado Israel. Fora dessa terra de Israel, esse evangelho foi usado para se propagar esse evangelho fora. E ele trata aqui Jesus como homem, a ideia do homem, Jesus, o homem perfeito. Mas, escrevendo para essa cultura grega, greco-romana, ele faz questão de mencionar uma genealogia que aponta Adão como filho de Deus. Agora, se Adão não existiu, e se ele foi um mito, por que nós temos uma história colocada de forma decrescente, que termina com um mito, no meio de uma genealogia que todas eram genealogias históricas? Isso é uma pergunta que tem que ser feita. Se Adão não existiu e que se foi apenas um mito, por que a história dele, em Lucas, ele é citado dentro de uma genealogia? E aí, quem defender essa tese tem que provar que as genealogias eram mitológicas e não genealogias reais, históricas, comprovadas. Ok? Então, Jesus deixa claro esse aspecto. Tem algumas outras coisas que eu acho interessante. Jesus, em Mateus 12:40, ele menciona a questão de Jonas. E é fato, né? Não vamos dizer que é fácil, que a história de Jonas é a história mais fácil da gente ler e não achar um pouco estranha em alguns aspectos. Algumas pessoas questionam Jonas. Mas que história louca essa daí? O cara é engolido por um grande peixe, o peixe vai lá
depois de 3 dias com aquele profetinha ruim na barriga, o bicho era ruim demais, né? O peixe põe ele para fora, e ele chega lá na cidade de Nínive, proclama uma mensagem, que Jonas não tinha vontade, Jonas queria literalmente que o bicho pegasse lá em Nínive. Ele não tinha preocupação nenhuma com os ninivitas, ele tinha um ódio muito grande por eles, ele tinha um sentimento de mágoa muito grande e um medo. Então, Jonas torce para que Deus subverta a cidade de Nínive, assim como fez com Sodoma e Gomorra. Então, ele chega lá e pega aquela mensagem, ele é empurrado para chegar até Nínive, e ele pega aquela mensagem muito empolgada, que é pregação, não é? Mais empolgada que a gente já viu na Bíblia. Ele chega nas portas de Nínive e diz: ainda em 40 dias e toda a cidade será subvertida. Fui. Essa é a grande mensagem de Jonas. Não é? Jonas chega lá e diz isso: olha, Deus vai destruir a cidade em 40 dias, e eu fui embora, meu filho, que eu não quero ficar aqui. Quem já leu o livro de Jonas, eu acredito que a maioria de vocês, se não todos, já leram, nós temos ali a maior história de conversão da Bíblia. Mas, quando a gente lê os detalhes, a história é um pouco estranha. Mas também Deus criar o universo, dizer haja e houve, também é estranho, não é? Nós não conseguimos compreender isso à luz da mente humana, da razão. Prova que já estamos aí com quase um século, né, de teoria do início, do Big Bang, e ainda a ciência tem dificuldade para dizer, tá, e o que ocorreu antes? O que provocou? Não é? O que aconteceu antes? Um século depois, nossa razão não consegue ainda entender, compreender, à luz da razão, à luz da fé. Isso já tinha sido compreendido há muitos séculos atrás. O conceito judaico-cristão é que o universo passou a existir, e não que era eterno, que era o conceito aristotélico, que reinou na mente das pessoas e na filosofia do mundo. Mas a história de Jonas é uma história um pouco estranha. Engolido por um peixe, 3 dias, cuspido lá fora, volta, prega, todo mundo se converte. Jonas fica com raiva, olha, está esperando lá a cidade pegar fogo, Deus não manda fogo, ele se senta, espera, nada ocorre, Deus tem um sol muito queimando os miolos dele, ele está meio chateado, meio aborrecido com tudo aquilo. Deus manda uma plantinha, cobre, e é bom ficar numa sombrinha em dia quente. Ele está lá, dorme, depois Deus manda um bichinho que come a planta, ele acorda bravo quando o sol bate no rosto dele. Deus diz: você está com pena de uma planta, não teve pena dos ninivitas? É uma história que, ao mesmo tempo que é bela, ela é um pouco estranha em alguns detalhes. Mas a estranheza, entre aspas, de Jonas, do relato de Jonas, é por quê? Porque é um mito, uma história criada por alguém aí num período lá na Babilônia. Jonas nunca existiu como pessoa real, histórica, e aí alguém, ou os judeus, que sempre foram muito criativos, né? Sempre foram muito criativos, os judeus criaram toda essa história. É interessante, pessoal, quando a gente lê ou estuda, por exemplo, a cidade de Nínive foi descoberta no século XIX, as muralhas de Nínive. E aí os arqueólogos, quando descobriram a cidade de Nínive, e o nome Nínive é em homenagem a um deus chamado Nina. O nome da cidade é em homenagem ao deus Nina. E aí descobriram os muros da cidade de Nínive. Cavaram, encontraram os muros da cidade, e aí descobriram nos muros da cidade o desenho de Nina, o deus que deu origem ao nome da cidade de Nínive. E qual era o símbolo de Nina? Um grande peixe, com a boca aberta, e um homem saindo de dentro. Esse era o símbolo da cidade de Nínive, que estava nos muros da cidade de Nínive,
cujo nome vem do deus Nina, e a homenagem ao deus Nina estava estampado ali nos muros da cidade. E aí ficam algumas perguntas para nós. Por isso que eu falo sempre, a gente tem que tomar muito cuidado ao questionarmos algumas histórias da Bíblia, por não termos compreensão suficiente. Irmãos, a Bíblia não é um livro para a gente estar lendo e tentando fazer continha com ele. Toda vez que a gente tentou usar de muita racionalidade para compreender todos os detalhes da Bíblia, nós despencamos para erros teológicos e racionalismo absurdo. Todas as vezes que tentamos isso. Então, foi o que foi feito com a genealogia, né? O pessoal pegou as genealogias, vamos contar a idade de todo mundo? Opa, o mundo tem 6.000 anos. Isso foi muito feito. Quando você compara as genealogias do Antigo Testamento com as genealogias de Mateus e de Lucas, você percebe que algumas genealogias do Antigo Testamento são genealogias também lacônicas. Fulano é filho de fulano, mas citam um filho sem citar. Às vezes não é filho no sentido literal. Lembre-se? Bartimeu, quando viu Jesus, chamou Jesus de filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. Entre Jesus e Davi nós temos 1.000 anos. Então nós temos, eu nunca arrisco a fazer cálculo com idade de patriarcas ou de personagens das genealogias. Porque eu não consigo entender, eu não compreendo completamente o porquê daquelas genealogias estarem dispostas daquela forma. Com certeza, para quem foi escrito o livro, havia uma compreensão maior do que eu, 1.900 anos, depois do livro ter sido concluído, para o meu entendimento. Todos nós acreditamos e concordamos aqui, ipsiliteri, que nenhum desses livros foram escritos para mim e para você como o primeiro, o foco do livro. Nenhuma carta foi escrita para você e para mim como foco direto. Por isso que nós temos que fazer o quê? Estudar para tentar entender o quê? O contexto histórico, o contexto gramatical, tudo isso que está por trás do texto. Não é isso que a gente faz? Porque estamos distanciados. Então, a história de Nínive, para mim, ilustrou isso de forma muito clara quando eu comecei a estudar sobre esse assunto. Quando nós permitimos que algumas verdades emerjam do texto e da história, a gente consegue entender algumas coisas melhor. Por exemplo, por que os ninivitas se arrependeram tão rápido? Tudo bem que depois, 100 anos depois, Nínive vai ser destruída, né? Esse é o oráculo lá de Naum. Naum vai trazer, por quê? Porque o povo vai voltar depois ao afastamento de Deus. Mas se Israel, que recebeu o pacto, se afastou, o que a gente vai esperar dos ninivitas, né? Que na época de Jonas dizia, Deus disse para Jonas que eles não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Você andava de carro em Nínive com um ninivita, perguntava, onde é que a gente entra? Ele dizia assim, pega aqui à direita, pega lá à esquerda. Não sabiam discernir. Deus diz, são altamente ignorantes, não conseguem compreender. O que nós podemos aprender nessa história? Por que será que Jonas chega na cidade e prega aquela mensagem de, olha, pessoal, 40 dias e a casa cai, e a cidade se converte. As pessoas se arrependem. Será que Deus não usou também a história da cidade de Nínive, que já estava no coração e na cultura deles? Eles estavam acostumados a cultuar um Deus, cujo símbolo era um homem saindo da boca de um peixe. E aí aí a gente começa a conjecturar o porquê que essa reação deles foi altamente positiva. Nós começamos a pensar, será que eles não
Quando ele chegou, fedendo a ômega 3, né? E aí ele chega na porta da cidade, e as pessoas olham e dizem, ó, esse aí foi aquele que eu te falei lá, ó, que o peixe, ó, cuspiu. Está aí na porta. Será que ele não foi enviado por algum Deus? Será que esse homem não é um homem que tem sobre si alguma autoridade divina? Pessoal, isso aconteceu com Daniel. Daniel, no final da vida dele, quando tem aquele famoso banquete de Belsazar, né, numa fatídica noite de 539 a.C., quando aparece sua mão escrevendo, eles sabem ler o que está escrito. Eles não sabem o significado do que está escrito. Uma das coisas, quando Belsazar está ali, atordoado, com medo, uma das coisas que é falada para ele é que, nos dias dos teus antepassados, tinha um homem que tinha o conhecimento ou o espírito dos deuses. Nem todo mundo que viveu na Babilônia e que conheceu os feitos de Daniel durante 70 anos na Babilônia, e agora nós estamos falando do período persa, nem todo mundo conseguiu entender quem era exatamente o Deus a quem Daniel servia. Por mais que Daniel viveu uma vida demonstrando quem é esse Deus. Por mais que Daniel demonstrasse, algumas pessoas ainda acreditavam que era uma autoridade divina. Mas de qual Deus? Será que não aconteceu isso com a cidade de Nínive? E será que nós, se olharmos para a Bíblia dessa forma, em algumas histórias que nós não conhecemos, será que a gente não passa a entender melhor? Porque tem um distanciamento muito grande entre o texto e o que nós estamos vivendo. Agora, pessoal, aparentes contradições nós vamos encontrar na Bíblia. Jesus diz que a Escritura não pode falhar. Nós temos o texto clássico de 2 Timóteo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é suficiente para o meu crescimento, para que eu seja habilitado a viver bem comigo mesmo e com o Eterno. Suficiente. Nós estamos vivendo numa era em que a Bíblia não é mais suficiente. Estava conversando um dia com um pastor e ele falou assim, conversando comigo, ele disse, pastor Paulo, pastor de uma igreja lá em Guarulhos, uma igreja de porte médio, e ele já foi um cidadão assim muito humilde, mas a igreja começou a crescer e ele começou a achar que a igreja estava crescendo por causa dele, não por causa da compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, a ação de Deus. E aí isso subiu um pouquinho. Nós estávamos conversando e ele falou para mim assim, pastor, hoje em dia para mim, um pastor, uma pessoa para conseguir pastorear uma igreja, ele tem que ter dois conhecimentos. Conhecer bem de política e ter um conhecimento de psicologia. Não estou aqui para discutir com alguém que gosta de ciências políticas, nem com alguém que é da área de psicologia. Mas a minha pergunta é, a Bíblia é suficiente para nos ajudar espiritualmente? A Bíblia é suficiente? Será que eu preciso? Como é que Deus agiu e como é que Paulo disse que era suficiente na época dele, quando a psicologia só foi surgir no século XIX para o século XX? É suficiente? É suficiente? Essa é a pergunta. Pastor, mas o senhor é contrário à psicologia? Não.
Eu só creio que nenhuma ciência pode investigar a alma do homem na sua totalidade. Na sua superficialidade, sim. Na sua totalidade, nunca. E qualquer ciência que diga que vai conseguir esse objetivo, ela está tentando rivalizar com Deus. Por quê? Está lá na Bíblia, Jeremias 17:9. 9:10. 9 diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o entenderá? E no verso seguinte, verso 10, diz que Deus é aquele que sonda os corações. Só quem pode compreender a alma do homem, na sua totalidade, quem é? Deus. Não é à toa que os dois pais da psicologia, não é? Um era ateu e o outro ocultista. Interessante, o outro nasceu num lar de ocultismo, né? O Jung, tão forte que o pai dele, que era pastor, quando estava escrevendo, estudando a Bíblia para escrever alguns sermões, a mãe tinha que espantar os espíritos dos mortos que apareciam ao redor da mesa. Então, não estou aqui para... pastor, mas tem muitas coisas na psicologia que são válidas. A minha pergunta é se nós podemos substituir uma coisa pela outra e dizer, olha, você é psicólogo? Não, então você não pode dar conselho a ninguém. Você tem um curso de psicologia? Se não, então, aguarda um pouquinho, porque faz primeiro um curso de psicologia, para depois você orientar pessoas no aspecto espiritual. Essa preocupação é que a gente tem que ter, pessoal, porque Paulo diz que ela pode conduzir a Bíblia, ela é capaz, ela é suficiente para conduzir o homem de forma que ele seja aperfeiçoado em toda boa obra. Toda boa, ela é útil, ela é completa nesse aspecto. Olha o que Pedro diz, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu não acredito na teoria do ditado, era uma teoria muito forte na época que eu me converti, que Deus ficou citando, fala aí, o Moisés, escreve aí, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, ela sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Eu não acredito que Deus citou dessa forma para ele. Isso, os textos bíblicos têm uma tradição, principalmente oral, ouvir e falar, muito rica. Nossa cultura nunca vai entender o que é isso, porque nós temos cultura de leitura e escrita. A deles era uma cultura, estamos falando de povos anteriores à própria escrita, pessoal. Eu já fui ao Egito algumas vezes, e aí quando eu fui ao Egito, eu fiquei apaixonado por hieróglifos. Eu comprei gramática de hieróglifos, dicionário de hieróglifos, para estudar. E comecei a estudar, comecei até a fazer algumas traduçõezinhas aí. Joguei a toalha. Não suportei. É pesado o negócio. Ah, pastor, mas aqueles povos primitivos, os povos primitivos que lá criaram as pirâmides, que são do tamanho aí mais alto que um prédio de 40 andares, que simplesmente estão aí há mais de 4.200 anos de pé. Sem ferro, sem argamassa, sem concreto. Esses povozinhos aí são os povos que criaram, por exemplo, uma das escritas mais complexas e completas, que eram os hieróglifos. Então, às vezes nós olhamos com um certo desprezo para esses povos da antiguidade e esquecemos que Deus criou o homem lá atrás extremamente inteligente. O pecado é que vai fazer o quê? Degenerar tudo isso e rebaixar. Por isso que nós chamamos o efeito do capítulo 3 de Gênesis sobre o homem de queda. Ou seja, estou num patamar superior e desabo a outra abaixo. Alguns cuidados, só para encerrar, alguns cuidados que eu e você devemos ter
ao encararmos os textos bíblicos para não criarmos algumas confusões. Esteja totalmente persuadido de que existe uma resposta satisfatória a cada uma das aparentes discrepâncias encontradas na Bíblia. Pessoal, nós encontramos aparentes discrepâncias. Olha, um texto diz no livro das Crônicas, outro no livro dos Reis, pastor, se contradizem. Um diz que Deus incitou, outro diz que foi Satanás que incitou Davi para fazer o censo. Depende de como você vê a coisa. Se eu perguntar quem conduziu Jó a toda aquela situação de dificuldade e de depuração espiritual, você pode dizer, aquilo lá foi Deus. Mas você pode dizer também que foi também Satanás. É óbvio que Satanás não estava interessado na pureza e na purificação espiritual de Jó. Satanás está vendo com os olhos dele, mas o Senhor que vê todas as coisas, vê de uma forma mais ampla. Dá para entender isso? Então nós temos que lembrar que os escritores eram homens que escreveram dentro das suas limitações. A Bíblia chama morcego, algumas versões, de ave. Pastor, olha, isso é inexatidão científica, porque morcego não é ave. A grande pergunta é, aliás, a palavra que está no original só pode ser traduzida por ave, porque é usado como para aquilo que voa. Mas, quando se fizerem essas diferenças, essas divisões entre mamíferos, entre aquilo que era ave, nós temos século XIX para cá, pessoal. Então, é muito complexo você pegar a Bíblia e tentar colocar nela os padrões de hoje. Mar Morto não é mar, é um lago salgado. Mar da Galileia não é mar, é um lago. Mas, como eles chamavam uma porção de água daquelas, de 20 quilômetros de extensão, por parte mais larga, cerca de 10 quilômetros de largura, era um grande lago, que eles chamavam também de mar. Pastor, mas os conceitos de hidrografia e tal do século XIX, do século XVIII, não são outros? São, mas a Bíblia não foi escrita no século XVIII. Eu tenho que entender isso. Se eu não tiver essa compreensão, o sol parou. Eu acho interessante aquele texto, né, quando diz que o sol parou. Nenhum de nós, e aí nós devemos lembrar disso, ali é a visão de quem? Do observador. Visão do observador. Para o observador, quem é que se move? O sol, não é isso? Nenhum de nós questiona quando vemos constantemente alguns países no extremo do hemisfério norte. Nenhum de nós questiona quando vemos aquelas noites longas, o fenômeno do sol da meia-noite, né, que alguns países da Europa possuem. O cara está lá, o solzão, 11 da noite, meia-noite, solzão lá. Para ele, o que ocorreu? O sol parou. Para mim, a única dificuldade de entender o texto só é uma. É como um fenômeno daquele ocorreu dentro do local geográfico onde ocorreu. Deus usou codornizes para alimentar o povo no deserto. Mas nós sabemos pelas inscrições dos egípcios que aquela região era uma rota de codornizes. Deus não precisou criar codornizes assim, haja codornizes e houve codornizes. E aí vamos alimentar o povo. Não. Deus, na Bíblia, usa milagres, realiza ações, e o milagre está onde? Não é ter criado as codornizes com estalar de dedos. O milagre foi exatamente suprir o povo naquele momento. Nós temos que olhar a Bíblia nesse aspecto. Livro de Esther, né? Você não vê nem a palavra Deus. Em todo o livro, os judeus discutiram, será que esse livro é inspirado? Uns diziam, não é, outros, não é. Por quê? Não aparece nem a palavra Deus. Mas nós não vemos ali a ação de Deus? O poder de Deus? A forma que Deus usou para preservar o povo?
Quem disse que para Deus agir ele tem que fazer coisas extraordinárias? Quem disse que Deus não pode usar o natural para agir? Outra questão, nunca tenha uma posição de pôr em dúvida alguma referência bíblica em particular, negando a sua total inerrância por não compreendê-la. Ah, pastor, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lá no livro de Números, pastor. No capítulo 6 de Gênesis, diz, arrependeu-se Deus de haver feito o homem. Opa, contradição. Que diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Em Gênesis diz que ele se arrependeu, ele, poxa, não deveria ter criado esses caras. A Bíblia tem contradição, pessoal. Tem que olhar em que língua foi escrito. A palavra que foi usada para se arrepender tem também o significado de sentir pesar por. E se eu traduzir diferente, acabou a contradição. Sabe qual é a maior dificuldade da Bíblia, irmãos? E por isso que quando eu vejo essas questões, num homem como João Ferreira de Almeida, que não foi padre, tá? Tem muita gente, o ex-padre João Ferreira de Almeida, nunca foi padre. João Ferreira de Almeida nunca foi padre. João Ferreira de Almeida se converteu com 14 anos. 14 anos ele se converteu através de um trabalho, pastor, da Igreja Reformada na Indonésia, onde hoje é a cidade de Jacarta. Eu não sei como era o nome na antiguidade. Aliás, no período da Europa, não me lembro, século XVII, eu não me lembro. E lá ele se converteu. Ele compreendeu o Evangelho, se converteu. Com 16 anos ele já tinha traduzido o Novo Testamento. Agora se confunde ele, o nome de João Ferreira de Almeida, com outro padre. Aliás, com o nome de um padre, que tem um nome parecido com ele. Isso foi feito uma obra, né, de 1000 livros, foi publicada há pouco tempo em Portugal, sobre a vida dele. Qual a dificuldade, irmãos, de traduzir o texto? A Bíblia não trabalha só com tradução de palavras. A Bíblia trabalha principalmente com a harmonização de conceitos. Quer um exemplo rápido para a gente encerrar, que o tempo já está estourado ali? Só para você ter ideia. A palavra pneuma, a palavra vento, no Novo Testamento, assim como a palavra vento no Antigo Testamento, é a mesma para espírito, é a mesma para ar, é a mesma para sopro, a mesma. Mas o tradutor, por exemplo, se ele diz, quando Paulo disse que foi arrebatado em espírito, ou João, vamos lá, pegar João 1:10, Apocalipse 1:10, foi arrebatado em espírito. Se ele traduz a palavra pneuma como vento, do ponto de vista de tradução não está errado, porque a palavra não significa vento. Do ponto de vista de tradução não está errado, está certo? Mas ele tem que fazer o quê? Harmonizar. Opa, fui arrebatado em vento? Fui arrebatado? Não. Então, qual é a possibilidade? Espírito. Aí tem algumas questões entre as quais a imortalidade da alma. Deu para entender? E João Ferreira de Almeida, ele tinha que fazer essa tradução e morreu, se não me engano, traduzindo o capítulo 34 de Ezequiel. Literalmente deu a vida para que você tivesse esse texto bíblico em língua portuguesa. Porque o médico falou, meu filho, para de traduzir esse livro, descansa. Ele disse, não, eu vou concluir. Morreu concluindo, tentando concluir o texto. Os amigos terminaram o texto e não quiseram colocar o nome na Bíblia que leva o nome João Ferreira de Almeida. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que você tem na mão uma das traduções bíblicas que até em Israel os judeus usam no material que eles publicam para viajantes de língua portuguesa. Temos uma Bíblia excelente e permita olhar as traduções como que elas são, traduções. Por isso que os romanos antigos diziam, né, tinha um ditado, tradutor e tradutor traidor, porque todo tradutor esquece ou não consegue traduzir uma obra totalmente. E aí cabe a nós pesquisarmos o texto, olharmos o texto e compreendermos melhor. Que Deus, tinha muitas outras coisas que eu queria falar para vocês, mas vocês não vão poder me suportar. O tempo já está escasso. Que Deus os abençoe e que você possa começar a olhar para esse livro de uma forma diferente. Creia na Escritura, creia em Deus,
É através da Bíblia que Ele se revela para nós, é através da Bíblia que Deus se mostra para nós. E quando a Bíblia já não tiver nenhum valor prático, porque tudo isso vai passar, não é isso? Ninguém lá vai ter estudo, vamos estudar Mateus hoje lá no céu, né? Vamos estudar 1 Coríntios capítulo 13. Muitas coisas vão ser mudadas na eternidade. Por isso que Paulo diz que existe fé, esperança e amor. O maior desses é o amor, porque no céu ninguém tem fé, no céu ninguém tem mais esperança. Acabou fé e acabou esperança no céu, mas o amor é eterno. Muitas coisas vão ser mudadas no que diz respeito à eternidade. Porém, Deus se revela para nós nesse livro. Não deixe esse livro de lado. Ame-o, leia-o, obedeça-o. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Eu queria só mencionar, pastor, nós temos 2 livros que estão lá fora. Osivaldo, vamos cantar o hino? Vamos lá? Acha o hino aí, Castelo Forte. 2 livros, esse é bom, esse Castelo Forte, esse é forte. Manual de Respostas Bíblicas, que é um livro que eu trabalho sobre 65 temas, em ordem alfabética, e como você responder perguntas frequentes sobre esses temas, não é? Quando alguém diz para você, eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens, o que a gente faz? Alguém já ouviu essa pergunta? Alguém já ouviu essa afirmação? Ok? Eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. O que você faz? Você dá as costas e diz, olha, não tenho mais o que conversar? Você faz uma pergunta para ele. Qual é a pergunta? Então você está dizendo para mim que não acredita em nada escrito por homens? E deixa ele pensar. Todas as pessoas que dizem que não acreditam em nada escrito por homens acreditam em tudo que os homens, muitas coisas que os homens escrevem. Eles são alfabetizados. Eles escrevem livros, eles leem revistas. Então você vai levando ao questionamento. Esse livro é para responder perguntas e questionamentos e trazer essas pessoas a uma compreensão mais exata da Bíblia. E o outro é esse, Os 7 Mitos do Adventismo, onde esse livro, inclusive, foi prefaciado pelo reverendo Augusto Nicodemos, e esse livro eu trato sobre por que a igreja adventista não é uma igreja genuinamente cristã. Não se iluda com o adventismo dos programas de TV. Aquilo é só para atrair pessoas. Esse material está exposto lá fora, lá na entrada da igreja, lá no hall de entrada, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela atenção.